Para conversar conosco sobre o programa Mais Médicos, eu tenho aqui no estúdio a participação de Leandro Rocha, assistente social do Hospital Geral de Bom Sucesso e diretor da Comissão de Saúde do Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro, CRES. Bom dia, Leandro. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos do estúdio. Bom dia aos ouvintes. Prazer conversar com você conosco aqui. O CRES, o Conselho Regional de Serviço Social, é um parceiro aí, né, de grande contribuição nos temas da saúde, sempre que a gente trata o assunto aqui no Tema Livre. Nós temos também ao telefone Maria Inês Bravo, ela é professora da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e integra o Fórum de Saúde do Rio de Janeiro e da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde. Maria Inês, bom dia, prazer tê-la aqui no nosso debate. Bom dia, prazer é nosso para discutir aí a questão da saúde. Realmente o Fórum de Saúde do Rio de Janeiro tem grande interesse. Bom, a presidenta Dilma Rousseff sanciona hoje, em cerimônia às 11 horas em Brasília, a lei que institui o programa Mais Médicos, a lei que foi aprovada no último dia 16 pelo Senado, depois de passar por aprovação na Câmara, alterando alguns pontos polêmicos, dentre eles a questão do registro provisório aos médicos do programa Mais Médicos. Esse registro passa a ser concedido pelo Ministério da Saúde e não mais pelo Conselho Federal de Medicina. E o texto aprovado também determina que o profissional formado no exterior revalide o seu diploma aqui no Brasil depois de 3 anos de trabalho no país. A gente também aguarda a participação do Dr. Ronaldo Veiga, ele é subsecretário de Atenção Básica do município de Itaboraí, na região da grande metrópole do Rio, porque o município também já está com 2 médicos do programa em plena atuação e a gente quer conhecer mais de perto essa realidade, né? Mas a gente falar do programa Mais Médicos é falar também do Sistema Único de Saúde no nosso país. E a impressão que nós temos é que cada vez mais o atendimento à saúde, o atendimento à população na rede pública, ele fica muito centrado no médico, né? A gente fez debate recentemente aqui no programa, inclusive, para discutir a questão dos técnicos de saúde, a invisibilidade dos profissionais, né, que são muito importantes, cuja demanda também é altíssima no país. No entanto, não se vê programa ou política pública aí para a contratação de profissionais da área técnica do nível médio nessa formação imprescindível ao atendimento na rede pública de saúde. Mas eu primeiro gostaria de conversar com o Dr. Ronaldo. Dr. Ronaldo Veiga está conosco? Pois não. Muito bom dia. Prazer recebê-lo aqui no nosso debate. Bom dia a todos. Dr. Ronaldo Veiga, quantos médicos do programa federal já estão atuando em Itaboraí? Do programa, a primeira etapa vieram 4 médicos, sendo que um deles desistiu por incompatibilidade de carga horária. A gente pediu para que fizesse a carga horária prevista e foi impossível e um deles desistiu. Então 3 ficaram. A segunda etapa, que também entraram, foram chamados 7, foram homologados 7 e, no entanto, só 2 ficaram pelo mesmo motivo, incompatibilidade de carga horária. Hoje, então, Itaboraí conta com 3 médicos do programa Mais Médicos. 3 da primeira etapa, 2 da segunda etapa. Então, 5 médicos do Mais Médicos. 5 médicos atuando na unidade de saúde da família de Cabuçu, também a unidade de saúde da família de Gebara e onde mais? Tem Reta Velha, que é o outro distrito, Grande Rio e Monte Verde. Monte Verde, Reta Velha e Grande Rio são distritos em áreas rurais de Itaboraí, é isso? 2 deles estão em áreas prioritárias. O governo determinou que fosse para lá por conta de área prioritária pela população carente. Agora, quantos médicos a Prefeitura de Itaboraí requisitou ao governo federal? Na primeira etapa a gente requisitou 11 médicos, né? E na segunda a gente ampliou, foi para 13. Mas a gente não teve essa resposta não, pessoal. Obviamente, a presença de 5 médicos atuando nessas áreas mais carentes não supre uma demanda real, né? Qual é o déficit de médicos no município, doutor Ronaldo? Luciana, no município do programa, o que a gente fez foi feito a contratação de alguns médicos, mas a maioria deles tem como queixa a incompatibilidade de carga horária. Quer dizer, o valor do salário de cada um, que o município pode fornecer, com o vínculo que a gente fornece, na verdade, há uma disparidade entre o que o governo federal oferece e o que o município oferece para ele. Então, a gente consegue fidelizar alguns médicos, né,
mas que a carga horária que deve ser cumprida por conta do programa do governo federal de 40 horas, a maioria das vezes a gente não consegue. Quer dizer, esse trabalho é exercido de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã às 5 da tarde, com jornada semanal de 40 horas. E o senhor me relata aí a situação de profissionais atendendo na saúde pública com regimes trabalhistas diferenciados, né? Uma situação que, obviamente, a gente imagina vai trazer, de fato, um desconforto. Em termos salariais, doutor Ronaldo, qual é a diferença hoje do profissional concursado da rede de saúde pública de Itaboraí e do profissional contratado através do programa Mais Médicos? A diferença é grande, quase que o dobro, ou mais que o dobro. Hoje, os que a gente chama os concursados, que já estão há algum tempo no serviço, eles fizeram um concurso e hoje o valor deles está em torno de R$ 4.500, R$ 5.000, por uma carga horária de 40 horas semanais. E o pessoal do Mais Médico está em torno de 10 mil, mas é um bolsista, né? Exato. E muitas das vezes a gente tem um problema que você pode trabalhar na mesma unidade os dois, onde tem duas equipes de saúde de família. Ok. Bom, eu quero trazer aqui ao nosso debate o Leandro Rocha, assistente social do Hospital Geral de Bom Sucesso, diretor da Comissão de Saúde do Conselho Regional de Serviço Social do Rio. Leandro, essa questão do subsídio ao médico do programa Mais Médicos através de recursos públicos, a gente tem informações aqui de que essa gestão, né, a administração do programa é exercida pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, me parece que criada especificamente para essa finalidade. A gente teria aí a origem de um outro problema na direção da privatização da saúde, uma questão que a gente vai discutir mais aprofundadamente daqui a pouquinho com a Maria Inês Bravo. Como é que você avalia essa questão do subsídio ao médico do programa federal, Leandro? Bom, Luciana, acho que para a gente começar a discutir isso, a gente tem que primeiro pensar algumas questões do processo que está sendo feito de privatização. Desde 2005 não é feito um concurso público na área federal de saúde, com relação à saúde. 7 anos de defasagem. Exatamente. De 2005 para cá a gente tem vários assistentes sociais, médicos, enfermeiros, profissionais administrativos, várias categorias profissionais entrando em processo de aposentadoria, licenças médicas, alguns por incompatibilidade de carga horária que tem sido cobrada e que tem sido colocado como um ponto muito central, tem saído dos serviços. Então a gente tem uma defasagem de profissionais que está crescente à medida que o governo vai tomando algumas medidas. Não é só de médicos, como a gente observa. Exatamente. E aí começam a surgir algumas propostas que vêm a reboque desse processo de privatização, que é a criação da EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é trazer os médicos de fora. E, na verdade, isso tudo é apresentado como algumas soluções mágicas, quando, na verdade, a gente sabe que a discussão tem que ser a real implementação do que é previsto no SUS e o real investimento nos profissionais. A gente vê, por exemplo, a informação que foi passada pelo Dr. Ronaldo com relação à incompatibilidade da carga horária e com relação aos rendimentos pagos para que os profissionais cumpram a carga horária de 40 horas. A gente não tem investimento no vínculo único dos profissionais. O profissional, muitas vezes, para complementar sua renda, ele é obrigado a ter mais de um emprego, a ter 2 vínculos, 3 vínculos, e muitas vezes ele acaba se submetendo a uma jornada excessiva de trabalho. E realmente esse é um problema central, porque você não consegue dar sequência aos médicos horizontais, aqueles que ficam na rotina hospitalar. A gente acaba tendo uma estruturação dos profissionais, não só médicos, mas das equipes multiprofissionais em plantões hospitalares. Então isso prejudica em muito a continuidade e a qualidade do atendimento. Um outro problema é que a proposta dos Mais Médicos, ela foca, além de ser focada apenas nos médicos como profissionais, ela foca a responsabilização pela não realização do que está preconizado no SUS junto aos profissionais. Então fica sendo vendida como uma proposta de que os profissionais é que são responsáveis pelo não funcionamento do sistema, quando na verdade o que falta é um investimento no sistema. O Conselho Federal de Medicina
no Rio de Janeiro, o Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro também já apontavam essa questão aí, quando se anunciou a criação do programa Mais Médicos, o problema não seria realmente a falta de profissionais, né? Os médicos, o país teria, sim, claro que com má distribuição desse quantitativo, pelas áreas mais necessitadas, mas haveria sim a precarização do trabalho, das condições de trabalho, do material hospitalar, tudo para um bom atendimento nas unidades de saúde. Maria Inês Bravo, ela é professora da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e também faz parte do Fórum de Saúde do Rio e da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde. A gente lembra que o programa Mais Médicos, ele nasceu como resposta ao clamor popular nas manifestações de rua, lá em junho, né, lá atrás, para que se oferecesse uma resposta imediata aí a uma das bandeiras levantadas por diversos movimentos na luta por igualdade, por justiça social e por qualidade nos serviços públicos oferecidos à população. Como é que você avalia o programa Mais Médicos dentro dessa proposta, né, de oferecer uma resposta à população? Nós, a Frente Nacional, né, contra a Privatização e o Fórum de Saúde têm discutido essa questão e considera que realmente não responde o programa Mais Médico e a proposta anterior, né, do programa Mais Médico que foi feita, ela não responde às necessidades de fortalecimento do SUS, do Sistema Único de Saúde, e da reforma sanitária proposta aí nos anos 80, que articula a questão da saúde e as melhores condições de vida e de trabalho. Então, que o programa Mais Médicos, ele vai ficar residual, ou seja, ele não resolve a questão da qualidade do serviço no momento em que a contratação é precária, como já foi falado aí pelo Leandro. Realmente você precariza, né, a contratação por 3 anos e você não... E há uma diferença entre os diversos trabalhadores, no caso os médicos, e não é só os médicos, que a falta é muito mais, quer dizer, a falta é de médico, mas é também de outros profissionais da saúde, e com isto você não consegue viabilizar uma equipe multidisciplinar e você não consegue também viabilizar um atendimento mais efetivo. Então você está vendo já pela colocação aí do representante da Secretaria de Itaboraí que vai ter uma alta rotatividade de profissionais. Então, dos 3, 1 não aceitou, depois 2 não aceitaram, e isso a gente já está analisando e vendo com relação a outras formas, ou os chamados novos modelos de gestão da saúde, no caso as OS, que também não fixam os profissionais, porque não é a proposta defendida pelo SUS constitucional. Porque no SUS constitucional, a proposta é de carreira para os trabalhadores da saúde, carreira única, com plano de cargos, carreiras e salários. Então, a valorização do trabalhador da saúde, através do concurso público RJU, como o Leandro falou, desde 2005 você não tem concurso na área federal. E isso inviabiliza realmente um fortalecimento dos trabalhadores da saúde e aumenta essa alta rotatividade, que, consequentemente, rebate na qualidade do serviço. Porque se você não tem um trabalhador efetivamente, né, fixado nas instituições de saúde, você, e essa alta rotatividade, faz com que o atendimento não seja de qualidade, ou seja, o usuário está acostumado a ser atendido por um profissional e esse profissional ele é substituído sempre, né? Quer dizer, há uma alta rotatividade. Então, acho que a questão fundamental, os problemas do SUS são a questão do subfinanciamento, mas o financiamento efetivo para o setor público, porque o que a gente tem visto é que tem havido um financiamento, mas o financiamento tem ido para o setor privado. Uma outra questão é que o modelo assistencial
não fique pautado no modelo centrado na doença, mas um modelo assistencial que articule a atenção básica com retaguarda na média e alta complexidade. A perspectiva do Mais Médico coloca que realmente os trabalhadores, né, os médicos vão ficar na atenção básica. Mas se você não tem essa articulação com a média e alta complexidade, você não vai conseguir fazer uma atenção integral ao usuário. Uma outra questão é que eu já falei, né, a valorização do trabalhador da saúde. Realmente, o trabalhador da saúde, ele não pode ser precarizado, ele tem que ter realmente um vínculo efetivo através de concursos públicos, RJU, e plano de cargos, carreiras e salários. Além do mais, você tem que ter também uma efetiva participação social. O que a gente tem visto hoje é que os conselhos de saúde não têm sido respeitados, as suas decisões não têm sido respeitadas, ou seja, o que acontece é que resoluções feitas pelos conselhos de saúde não são respeitadas, resoluções das conferências não são respeitadas. Enfim, a resposta para, né, a saúde, ela é muito mais ampla do que o programa Mais Médico, que inclusive utiliza, como você já falou, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é, né, uma empresa que visa privatizar a saúde, e não é só para o programa, porque essa Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, ela surgiu inicialmente para privatizar os hospitais universitários. Atualmente, no Rio de Janeiro, o que está acontecendo também é a privatização dos hospitais federais e institutos, através da EBSER Saúde Brasil, e foi aprovada também na Câmara Municipal o projeto Rio Saúde para privatizar os hospitais municipais. Então, o que a gente tem analisado é que a privatização tem ampliado excessivamente através aí desses novos modelos de gestão, através de subsídios aos planos privados de saúde, e não valorizando o sistema público de saúde que a gente defende hoje, que tem que ser um sistema 100% estatal. Deixa eu voltar ao doutor Ronaldo Veiga, Maria Inês, o subsecretário de Atenção Básica lá do município de Itaboraí, aqui no Grande Rio. Doutor Ronaldo, primeiramente, o senhor observa e o senhor tem alguma preocupação com essa rotatividade apontada pela Maria Inês, ainda nos programas de atenção básica à saúde? Com certeza, com certeza. Nós daqui do município, na ocasião, nós pegamos a gestão com um déficit de 14 médicos. E a gente, para poder fidelizá-los, a gente teve que, na verdade, aceitar a carga horária que eles tinham disposta para a gente. Então, eram médicos que trabalhavam 20 horas, estariam de plantão em outros locais. Eu não conseguia fidelizá-los, Hoje ainda é assim. Hoje, os únicos médicos que ficam, de fato, às 40 horas são os médicos do Mais Médicos. A gente está tentando fidelizá-los. Os outros médicos que são os estatutários, né, os concursados, que são poucos, na verdade, e outra forma de contratação, que são os contratos com a prefeitura. Na verdade, isso aí reflete a falta do plano unificado, né, que a Maria Inês colocou. Agora, uma outra situação, doutor Ronaldo, em referência à gestão, né, essa privatização da gestão da saúde no país. No município de Itaboraí, a Empresa Brasileira de Gestão Hospitalar, é ela que estabelece o vínculo com esse profissional? A prefeitura não tem qualquer vínculo com ele? Com o dos Mais Médicos? Sim. Não, o do Mais Médico é o do governo federal. Não há qualquer vínculo, quer dizer, a gestão do serviço também é toda através da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Ela não passa pela Secretaria de Saúde, por exemplo, a avaliação do trabalho desempenhado por esse profissional? Passa sim. A gente tem um coordenador do programa. A gente tem um coordenador, que é a doutora Rosângela, que faz essa avaliação conjuntamente, é que hoje ainda não foi designado o supervisor federal, que seria de um hospital universitário, para que fizesse essa função junto com a gente. Mas hoje a gente capacita eles. E essa função fica com o município.
Como é que foi essa adaptação, essa capacitação, doutor Ronaldo, dos médicos do Programa Federal? Na verdade, ainda está sendo. É uma segunda etapa agora, né? A gente está... Então, essa primeira etapa, na verdade, é uma educação permanente. Nós temos aqui uma unidade, um núcleo de educação permanente, que esses profissionais são submetidos a ela. Então, é o pré-natal, é a puericultura. Então, eles estão passando por isso e vendo a realidade do município. A maioria deles não são daqui do município, mas são da Metropolitana 2. O mais afastado é do Rio de Janeiro. Mas, em geral, a maioria são de Niterói. Tá, não tem nenhum estrangeiro também não, né? Olha, nesse momento, a gente ficou sabendo agora, através de uma reunião com o secretário de Saúde, que viriam para cá 3 cubanos e um argentino. Esse argentino já tinha sido aprovado no concurso e ele está fazendo essa capacitação em Brasília. Então tem mais 3 cubanos e um argentino para suprir ainda a necessidade da gente aqui. Tá, por enquanto, então, só há brasileiros dentre os 5 profissionais hoje que estão trabalhando em Itaboraí. Só brasileiro. Tá. O município teve que arcar com custos de moradia, alimentação e transporte dos médicos do programa federal, né? Como é que é isso aí, enfim, no orçamento municipal, doutor Ronaldo? Na verdade, o valor é baixo, né? E a maioria deles não ficam residindo no local. Então, a maioria deles moram em Niterói ou no Rio, e então a gente está fazendo o repasse, que naturalmente tem que ser feito através da prefeitura. Agora, um deles, na verdade, é que conseguiu pegar aqui uma locação e reside agora no local. Um deles apenas. Mas é a obrigação do município, então, arcar com esse aluguel. Municipal é essa. É o aluguel do médico que está trabalhando aí para atender. Exato. Entendi. Leandro Rocha, assistente social do Hospital Geral de Bom Sucesso, diretor da Comissão de Saúde do Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro. A Maria Inês colocou aqui como saídas, obviamente, o respeito, né, ao que estabelece a nossa Constituição Federal sobre o próprio SUS, né, que tem 25 anos já de criação e que padece realmente de financiamento. Como é que você avalia aí as saídas, né, apresentadas pela Frente Nacional contra a privatização, para que a gente tenha um serviço de qualidade, enfim, um serviço amplamente oferecido à nossa população, porque a gente percebe que a rotatividade é alta, a desvalorização dos profissionais também é alta, há diferentes regimes jurídicos, né, regimes trabalhistas vigorando aí entre estatutários, seletistas, enfim, OCIPs, como colocou a Maria Inês. Como é que se busca uma saída aí diante de um quadro tão desfavorável, Leandro? Eu faço coro com a professora Maria Inês com relação ao investimento necessário no profissional da saúde. É preciso investir na formação continuada desse profissional, na capacitação continuada, é preciso investir nas condições de trabalho. A gente fala muito do trazer profissionais, mas é dar condições a esses profissionais de trabalharem. A gente fala do médico que não quer ir para o interior para trabalhar. Ele quer ir para o interior para trabalhar, mas ele precisa também do enfermeiro, do assistente social, do fisioterapeuta. Ele precisa ter um laboratório para exames, ele precisa fazer exames de imagens. Então, dar essas condições. Quando você começa a trabalhar no sentido de dar condições ao profissional e no sentido de trazer esse profissional, dar a esse profissional o sentido de pertencimento a uma rede que funciona, a satisfação dele e o resultado do trabalho dele aparece de forma muito mais gritante. Ao mesmo tempo, a gente tem também uma necessidade que é primordial de integrar as ações do sistema. Como a própria professora Maria Inês falou, a gente não tem uma integração nesse momento entre os níveis de atenção. Então, o paciente que é atendido na alta complexidade e retorna para a atenção básica, não necessariamente ele tem a continuidade do tratamento dele garantida. Então, acontece muito isso. Eu observo, por exemplo, na minha casa, eu tenho uma funcionária, ela foi atendida no Hospital Federal de Andaraí, com o ortopedista da unidade, que a encaminhou para as sessões de fisioterapia para que, ao final do tratamento fisioterápico, ela possa ser avaliada se deve ou não passar por uma cirurgia de hérnia de disco. A fisioterapia é oferecida pela rede municipal. Quer dizer,
não há, como você falou, né, o sistema unificado integrando um atendimento para que haja uma continuidade nesse tratamento. Porque, de fato, ficou desmembrado aí. Ela Exatamente. Não é? Isso aí atrasa tanto na rede federal a expectativa de uma cirurgia, porque ela está atrelada a uma demanda na prefeitura, que tem que dar conta de pacientes, aguardando numa fila imensa para sessões de fisioterapia, enfim, não há continuidade alguma. Eu trabalho muito dentro de um setor de emergência, é um hospital de alta complexidade, Hospital Federal de Bom Sucesso. É um hospital que a gente costuma definir, quando a gente vai falar sobre ele, que é um hospital que faz de vacina a transplantes. Então, é um hospital que tem muita procura. Ele fica localizado num ponto muito estratégico. Ele fica localizado em 3 vias principais do estado do Rio de Janeiro. É a linha vermelha, a linha amarela e a Avenida Brasil. Então, a gente atende praticamente o estado do Rio de Janeiro inteiro. E uma das questões que a gente observa muito é a reincidência de pacientes exatamente por essa questão, a dificuldade da continuidade do tratamento. O paciente sai com a indicação de continuar o tratamento, vai à atenção básica, vai fazer a marcação da consulta e aí não consegue fazer a marcação ou faz uma marcação para daqui a muito tempo e aí acaba agudizando e retorna. Uma outra questão é que a gente precisa rediscutir qual é o sistema de saúde que a gente precisa ter para atender a demanda da população. A gente tem um sistema de saúde, a gente tem uma conformação vocacional das unidades de saúde que foi pensada para atender uma população de alguns anos atrás. A gente já está com uma população que tem um envelhecimento maior, que tem uma maior previsão de expectativa de vida e que com isso traz traz uma mudança do perfil de atendimentos que a gente tem que fazer. A gente tem agora uma quantidade muito grande de pacientes crônicos que precisam ser acompanhados e a gente tem uma rede que não está preparada para isso. A gente não encontra nem geriatra, né? Exatamente. Gerontologista. Exatamente. Oncologista também. Oncologista. Que é uma outra questão, uma outra situação que a gente tem visto muito na rede de saúde surgindo. A gente não tem oncologista, não tem hospitais preparados para fazer esse atendimento. E a gente tem que começar a rediscutir esse modelo, a gente tem que integrar. A gente tem as UPAs que foram criadas, que foram trazidas há pouco tempo, mas com todo o pensamento que foi feito na época da implantação das UPAs, a gente ainda tem várias dificuldades com relação a esse modelo. É um modelo que não foi pensado para atuar definitivamente, que não foi integrado à rede ainda. Pode ser integrado, pode ter um potencial maior, mas não foi integrado ainda, então a gente encontra as UPAs sendo feitas sendo instaladas em estruturas que são alugadas, o que para uma política pública de saúde... É provisório demais, né? É muito provisório. Para ser uma política pública. Exatamente. Geridas por OS, com profissionais que também não ficam muito tempo por conta de toda aquela questão que a gente discutiu e que não tem integração com a alta complexidade e nem com a atenção básica. Tem potencial? Tem, mas não da maneira que está sendo implementada, não da maneira que está sendo gerida, não da maneira que está sendo trabalhada. Isso aí aponta também para uma situação que a própria Frente Nacional contra a Privatização da Saúde já deixa bastante clara, que é a mercantilização, né, dos serviços oferecidos à população hoje. Maria Inês, você está com a gente? Maria Inês Bravo? Esse é um ponto também chave nessa discussão, né? A mercantilização da saúde. Claro, porque realmente, por exemplo, também no programa Mais Médicos, né, se coloca porque tem alguns eixos, né, desse programa, que é inclusive a criação de escolas médicas para ampliar o número de profissionais. Só que abre a perspectiva de criação de escolas privadas. E o que a gente defende é que realmente a formação dos profissionais de saúde e a formação do médico, ela precisa ser em universidades públicas e não em universidades privadas. E aponta-se também a necessidade de mudança mais efetiva nessa formação. Como o Leandro estava dizendo, é fundamental você ter um processo de educação continuada, então não adianta só fazer educação, né, um período, a capacitação desses médicos,
que estão chegando, né, por um período de tempo, mas essa capacitação ela tem que ser continuada, como tem que haver a capacitação dos profissionais da saúde que estão já no sistema. Então, nós estamos vivendo, né, um processo aí de mercantilização da saúde que amplia, né, a formação dos profissionais através das universidades privadas. Você não tem a capacitação ou educação continuada. Nas UPAs, como o Leandro colocou, é um modelo que não se articula no sistema. Então, as UPAs têm sido feito apenas o tratamento emergencial e, consequentemente, não articula com a rede. Então, nós temos diversas distorções no SUS, né, o SUS que está sendo colocado, que alguns autores têm denominado de SUS dos pobres, que não responde ao SUS constitucional, que é o SUS colocado aí, que está fazendo, né, 25 anos na Constituição, mas que, infelizmente, a meu ver, na análise da Frente e do Fórum de Saúde também, ele não foi implementado, porque realmente não foram garantidas as suas condições básicas de funcionamento. Como eu já falei, a questão do financiamento, a questão da formação, a questão da gestão, porque a gente não defende a gestão que está aí. A gente quer uma gestão democrática, uma gestão horizontal, uma participação mais efetiva nas unidades de saúde dos usuários e dos trabalhadores, mas não queremos também a gestão privada. Nós não consideramos que a gestão privada atenda a essas necessidades. Ou seja, o SUS tem que ser público, estatal, sob a direção direta do Estado. Doutor Ronaldo Claro Veiga. que a gente quer democratizar esse Estado também. Sim. Voltando a Itaboraí, com o doutor Ronaldo Veiga, que é médico, neurologista, né, doutor Ronaldo? Isso, Sim. A unidade de saúde da família, ela presta atendimento exclusivamente ambulatorial? Não, na verdade, a unidade da saúde da família, o atendimento visa um atendimento completo do paciente, né? Sim, mas não de emergência, não há atendimento de emergência. Não, os atendimentos de emergência são feitos e encaminhados para unidades de emergência nossa, né? A gente não tem estrutura, a gente faz o primeiro atendimento e aí a emergência é encaminhada direto para o hospital nosso municipal. Qual é hoje o fluxo de pacientes, de pessoas nessas unidades de saúde da família? O fluxo em relação a quê? De atendimento. Olha, nós atendemos uma média, cada unidade básica de família, com uma equipe, o objetivo é que se faça o atendimento de em torno de 3.000 a 4.000 pessoas na rede, quer dizer, na unidade de saúde de família, por equipe, em torno de 3.600, 4.000 famílias. A gente tem feito os atendimentos, hoje a gente descaracterizou um programa de saúde da família por conta da carga horária incompatível dos médicos. Então, aquelas visitas domiciliares que eram para ser feitas, o pré-natal, a gente descaracterizou um pouco isso. Hoje a gente tem uma enfermeira que faz o pré-natal, que faz o preventivo, e o médico é quem vai fazer a orientação dessa enfermeira. A gente está capacitando os enfermeiros por conta disso. Na ocasião, a gente estava com o governo anterior, deixou a gente sem 18 médicos na rede. Nós temos 34 unidades de saúde, na verdade mais da metade, né, ficou sem médico. E aí esse papel acabou sendo colocado para a enfermeira. Então a gente capacitou e muitos dos atendimentos acabavam sendo feitos para o hospital, eram direcionados, o atendimento que era para ser feito na atenção básica, a gente acabava indo para o hospital por conta da deficiência de médico. Quer dizer, os médicos de alguma forma acabavam migrando também para os hospitais, é isso? Exato, é por conta do salário. Quer dizer, eles ficavam nos hospitais com uma carga horária de 24 horas, com um valor maior do que é o da atenção básica, né? Mas aí você tem a situação também dos profissionais terceirizados, né? Historicamente, a gente sabe que em plantões os terceirizados ganham muito mais do que aqueles servidores, né, do município. Luciana, o que você colocou, assim, isso na verdade deve ser uma coisa mais ampla, mas a gente passa por aqui também. O nosso hospital, como atenção básica, a gente tem
várias formas de vínculo empregatício, os regimes jurídicos. Então, assim, hoje no Hospital Municipal, a gerência do hospital é por uma OS. Hoje aqui em Itaboraí, quem faz a gerência do Hospital Municipal é uma OS. Então, a gente já pegou essa gestão anterior e continuou-se a OS. Então, apesar da OS, a gente está também com os profissionais terceirizados, os concursados lá dentro e tentando ver a melhor forma de retirá-los para poder ficar com essa gerência da OS. Hoje é muito difícil a gente fazer esse gerenciamento desses profissionais com essa incompatibilidade jurídica que existe no sistema. Certamente. As OS são as organizações sociais. As OCIPs são as organizações da sociedade civil de interesse público. Entidades privadas, a princípio sem fins lucrativos, criadas pelo governo do Fernando Henrique Cardoso, mas também há outras modalidades, enfim, as fundações estatais de direito privado, propostas do governo Lula, enfim, todas elas assim em pleno funcionamento, né, em plena vigência no país. Maria Inês, falando, as OCIPs e as OS parece que são um caminho sem volta aí nessa administração, enfim, na prestação do serviço hoje, seja nos hospitais federais, seja nos hospitais universitários. Me parece que o problema, ele talvez seja crucial na discussão do modelo de empregabilidade, quer dizer, dessa falta realmente de unicidade nos contratos. Eu não considero que seja sem volta, não. Por quê? Claro que as OS e as OCIPs, né, vieram da Contra-Reforma do Estado, na época do Brescia Pereira, no governo Fernando Henrique Cardoso. Só que começaram inicialmente em São Paulo e a partir dos anos 2000 elas se espraiaram pelo Brasil inteiro. Só que a gente tem uma pesquisa que está no documento da frente, que é contra fatos não há argumento que sustenta as organizações sociais. Então a gente tem identificado, né, que as organizações sociais, elas têm trazido prejuízo ao erário, ou seja, as unidades que são administradas por OS, elas são muito mais caras do que as unidades públicas, 100% estatal. Tem trazido corrupção, distorção, e essas denúncias não são feitas só por nós, são feitas por Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, enfim. Então há uma série de denúncias. Em todo lugar que tem OS, você tem denúncia com relação às OS, com relação a desvio, com relação à compra de material, superfaturado. Você tem também, né, quer dizer, a questão dos trabalhadores, ou seja, que as OS, elas causam uma alta rotatividade desses trabalhadores e prejuízo aos usuários. Existe uma ADIM, uma ação de inconstitucionalidade, que está desde 1998, no Supremo Tribunal Federal, pela inconstitucionalidade das OS. Essa ADIM, ela foi iniciada pelo PT e pelo PDT, só que quando o PT assumiu o governo, ele abandonou a ADIM, e a Frente Nacional contra a Privatização, ela retomou essa ADIM com amigos Cury, e infelizmente ela só foi à votação quando Aires Brito era relator da ADIM, que deu, né, um parecer pela inconstitucionalidade da ADIM pela inconstitucionalidade das OS em vários aspectos, e depois foi pedido vistas pelo ministro Fux, que também colocou algumas questões com relação à inconstitucionalidade das OS, e hoje está com o ministro Marco Aurélio, que pediu vistas. Então eu vejo que cada vez mais as OS têm sido denunciadas por diversos setores. Nós fazemos uma pesquisa na UERJ e colocando qual o valor, né, que as OS têm tirado do fundo público. Então, por exemplo, no município, sem contar
com os termos aditivos, que a gente está com dificuldade nessa pesquisa. Então, de 2009, a OS no município, as OS no município foram aprovadas no final de 2009, meados de 2009. De 2009 a 2011, foram investidos, foram colocados para a OS R$1 bilhão. E no Estado, foi colocada, a lei do Estado foi posterior, foi de 2011, e no Estado 2 bilhões. Então, realmente, este quantitativo, que não é o quantitativo real, que nós não estamos conseguindo os termos aditivos sempre colocam mais recursos, é uma verba, um volume muito grande e que retira do fundo público, retira das instituições públicas esse valor. Então, a luta nossa é realmente contrária a essas formas de privatização, que elas não estão dando certo. E já tem várias pesquisas mostrando isso. Talvez o problema não seja exatamente o aporte de recursos aí, né? Mas sim a sua aplicação, né? No que está sendo aplicado esse dinheiro? Se é na compra de equipamentos, enfim, se ele está se revertindo realmente para a ponta, né? Para o paciente, para o usuário do sistema público de saúde. Porque o problema está sendo superfaturado também. O que a gente identifica é isso. É o superfaturamento. Então, realmente, esses recursos, eles não estão atingindo. E, consequentemente, em comparações, muitas vezes uma unidade gerida pela OS, ela gasta 5 vezes mais do que a unidade pública de saúde. Entendi, né? Nesse comparativo, obviamente, a gente perde e muito, né? Com a implantação das OS, as organizações sociais. Então, por isso que eu estou colocando que a gente não perdeu a esperança. Claro. Reverter esse modelo. A situação. Falando de modelo, Leandro, quando o doutor Ronaldo Veiga conta pra gente a experiência lá do município de Itaboraí, onde uma enfermeira ela pode prestar o atendimento pré-natal à gestante ou realizar um preventivo, né? Procedimentos feitos pelo ginecologista, enfim. Como é que você avalia, quando a gente propõe aqui no debate, uma rediscussão desse modelo, né, do sistema público de saúde? O que se quer como sistema público de saúde? É válido, é positivo para você? Como é que você avalia a experiência lá de Itaboraí com a enfermeira atuando aí, enfim, na seara do médico? Bom, a primeira coisa é que me preocupa ela não ter um médico na retaguarda para esse suporte. Ela precisaria ter minimamente, contar com esse médico de suporte para poder conduzir junto com ela o processo, os procedimentos, qualquer questão mais complexa que exija realmente a intervenção do profissional médico. Tem coisas que a enfermeira pode fazer, tem coisas que ela não vai poder fazer e que, se ela estiver sozinha, ela vai acabar fazendo. Então, tem que se tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Mas houve supervisão, não houve, doutor Ronaldo? Sim, houve supervisão. Alô? Houve supervisão e, na verdade, foi num período onde não havia médico e nas unidades onde não havia um médico. Hoje estão quase 100% cobertos. Né? Então, essa é uma questão um pouco complicada. A gente discute muito a necessidade de deixar de ver a saúde, de deixar de ver o atendimento de saúde ou a articulação dos serviços de saúde como uma questão puramente médica ou como uma questão puramente de tratar a doença. Claro. E de integrar os saberes de vários profissionais, de várias especialidades, porque quando a gente integra, quando a gente soma, a gente tem uma visão mais completa, a gente tem um atendimento mais completo e a gente atende da melhor forma. Mas a gente tem que ter o cuidado de um profissional não acabar tendo que substituir o outro por ausência, que é uma coisa que infelizmente tem sido comum em algumas unidades, a gente tem observado, porque não se tem essa facilidade de reposição. A gente tem todo um processo mesmo de saída de profissionais, como eu falei mais cedo. A gente tem profissionais que se aposentam, profissionais que entram de licença, profissionais que acabam recebendo propostas mais tentadoras de trabalho, e esses profissionais saem. A gente não tem um investimento na reposição de pessoal para trabalho. E essa ausência de investimento acaba gerando essas distorções de que a gente não tem, algumas categorias profissionais
e que, por não ter essas categorias profissionais, outras que trabalham, que a gente tem lá, acabam ficando sobrecarregadas. Isso não é solução, infelizmente. A gente tem observado que isso tem acontecido, mas não é solução. Isso fragiliza, inclusive, o profissional que está atendendo. Porque se em algum momento aquela enfermeira que está sozinha tem alguma dificuldade ou faz algum procedimento... Comete algum descuido? Exatamente. Ela está sendo induzida ao erro. E ela vai responder praticamente sozinha, né? Exatamente. E isso é muito complicado, isso é muito perigoso. Bom, o doutor Ronaldo não teve nenhuma experiência ainda insatisfatória, ou enfim, prejudicial nesse sentido, não, né? Não, na verdade, nós temos um programa, né? O governo tem um programa de saúde da mulher, e aí as enfermeiras, todas elas são... E, na verdade, os atendimentos, Luciana, elas não fazem o atendimento. Elas encaminham os usuários para, infelizmente, acabam indo para o hospital por conta da deficiência do médico, e o que elas vinham fazendo era coleta de preventivo, que era uma coisa capacitada, elas eram capacitadas para isso, elas poderiam fazer isso. Agora, o atendimento em si, não, elas só encaminhavam as pessoas para fazer o atendimento, onde não deveria ser, que era atendimento básico, acabava sendo feito no hospital. Correto. Bom, a gente está caminhando para o encerramento do nosso debate, restam apenas 7 minutos. Leandro, vou voltar a você para comentar a situação da capacitação e da formação continuada dos profissionais. A gente tem, para o nível técnico, as escolas técnicas, né, as ETs, Escolas Técnicas de Saúde. Isso. E nas universidades, nos hospitais universitários, os profissionais têm chances de fazer essa reciclagem, essa atualização permanente? Tem, mas ainda não é uma política tão colocada como prioritária, infelizmente. Nos hospitais universitários até um pouco mais, mas nos outros hospitais, nos demais hospitais, não é uma política tão prioritária, infelizmente. Deveria ser mais. O profissional tem que estar se capacitando continuamente, tem que ter um investimento pesado, porque, como eu falei antes, a população muda, as demandas mudam, e a gente tem que ter condições de atender essas demandas, a gente tem que estar discutindo esses atendimentos, tem que estar revendo fluxos, tem que estar revendo práticas. A população e as demandas que chegam são dinâmicas, capacitação tem que ser dinâmica. Ok. É uma coisa aqui que eu estava vendo com o Célio, nosso assessor de comunicação do Conselho, e aí ele me falou uma coisa, eu queria reproduzir aqui, porque claro, é muito a lógica do que a gente está discutindo. Na verdade, a gente não precisa de um programa mais médicos, a gente precisa de um programa mais saúde. Verdade. Eu iria até adiante, a gente precisa de um programa real SUS, porque o que a gente pode fazer para melhorar a nossa saúde, a gente já sabe há 25 anos. A gente só não teve força política ainda, a gente só não teve coragem política para executar isso. E eu não estou falando os trabalhadores, não estou falando a população, estou falando realmente as pessoas que são responsáveis por fazer isso. Ok, Leandro, obrigada. Doutor Ronaldo Veiga, vamos encerrar aí falando sobre a sua expectativa em torno da saúde, né, da população de Itaboraí, com mais médicos, sem mais médicos, sobre essa gestão que o senhor tem à frente aí, na atenção básica. A expectativa, na verdade, do mais médicos, a gente tem a quantidade de médicos que a gente solicitou não está suprindo. Na verdade, eles não estão vindo de forma que a gente possa suprir necessidades do município. O que a gente tem, na verdade, que fazer aqui é o que a professora falou em relação ao plano de cargos, né, na região. Essas distorções que existem a nível salarial, é impossível o gerenciamento das unidades dessa forma. A gente está fazendo um planejamento estratégico no município, unindo todas as secretarias. Eu acho que isso vai dar um boom importante para o município, né, em relação a essa intersetoriedade do município. A gente está contando muito com os profissionais médicos, capacitando esses profissionais e tentando fidelizar os que não são do programa Mais Médicos, para que fiquem na gente, a gente capacitando, fazendo a educação permanente, o que a gente tem o programa de educação permanente no município, para poder, dar realmente o fruto para os usuários. Tá certo, talvez seja esse o maior desafio. Obrigada, doutor Ronaldo. Maria Inês Bravo, a sua despedida do debate, por favor.
Eu acho que realmente, reforçando um pouco o que o Leandro colocou, a gente está precisando efetivamente, né, olhar a valorização do SUS, ou seja, de construção do SUS constitucional, do SUS previsto aí e dentro da perspectiva da reforma sanitária. E a gente precisa evitar distorções. Por exemplo, você tem um subfinanciamento desse SUS. Esse subfinanciamento, ele é visto, verificado de diversas formas. Por exemplo, você não tem, né, quer dizer, a União não tem um percentual fixo para a colocação ou para investimento no SUS. A frente tem defendido que é fundamental que se alcance um mínimo de 10% do produto interno bruto para a saúde. Nos países centrais, esse percentual está em torno de 8% a 9% do produto interno bruto. Tá ótimo. No momento em que a nossa saúde, né, ela tem maiores dificuldades, a gente considera que tem que ser 10% do produto interno bruto. Outra coisa é Só encerrando, Maria Inês, encerrando, por gentileza. Então, eu gostaria de defender o SUS público, gratuito, de qualidade, e a reforma sanitária que amplia o SUS na perspectiva da intersetorialidade, na defesa aí da determinação social do processo de saúde e doença, ou seja, de analisar esse processo dentro das condições mais gerais e na perspectiva aí, analisando na questão, articulando a questão da desigualdade social. Tá certo. Muitíssimo obrigada, Maria Inês. Nós conversamos hoje aqui no Tema Livre sobre o programa Mais Médicos. Falamos também sobre Sistema Único de Saúde, sobre saúde pública, com Leandro Rocha, assistente social do Hospital Geral de Bom Sucesso, diretor da Comissão de Saúde do Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro, Maria Inês Bravo, professora da Faculdade de Serviço Social da UERJ e também do Fórum de Saúde do Rio e da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, e Dr. Ronaldo Veiga, subsecretário de Atenção Básica do município de Itaboraí, na região metropolitana do Rio. Muitíssimo obrigada a todos vocês. Parabéns pelo trabalho que todos realizam, certamente, aí em prol da saúde pública. E até uma próxima oportunidade. O Tema Livre vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã, a partir das 10 horas. Luciana Vale deixa um grande abraço para todos vocês, agradecendo Geidson Heller nos trabalhos técnicos, Maria da Glória Ferreira na assistência de produção, Marcos Leite e Cláudia Carneiro na produção executiva. Um bom dia para todos. Até amanhã. Nacional, uma emissora EBC. Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque. E você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. 10 horas e 6 minutos no Rio de Janeiro. Muito bom dia para você que está conosco aqui na Rádio Nacional. Hoje é terça-feira, dia 22 de outubro de 2013. Eu sou Luciana Vale, apresentando o Tema Livre durante o recesso do nosso querido Luiz Augusto Golo, que está de volta ao programa a partir da próxima segunda-feira. Nos trabalhos técnicos, Geidson Heller. E na assistência de produção, Glória Maria Ferreira, Glorinha. Vamos falar sobre o programa Mais Médicos no debate de hoje. Você querendo participar, deixando o seu recado, conversando conosco aqui na produção do Tema Livre, pode ligar para o telefone 2253. Não é 2253, isso era lá na Praça Mauá. Olha. Ao ato falho, 21176669, 21176689. Saudades da Praça Mauá, a gente falava dela há pouco, me veio de imediato os nossos telefones de contato. Repetindo então para você, 21176669, 21176689. Para conversar conosco sobre o programa Mais Médicos, eu tenho aqui no estúdio a participação de Leandro Rocha, assistente social do Hospital Geral de Bom Sucesso e diretor da Comissão de Saúde do Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro, CRES. Bom dia, Leandro. Bom dia, Luciana. Bom dia a todos do estúdio. Bom dia aos ouvintes. Prazer conversar com você conosco aqui. O CRES, o Conselho Regional de Serviço Social, é um parceiro aí, né, de grande contribuição nos temas da saúde, sempre que a gente trata o assunto aqui no Tema Livre.
Nós temos também ao telefone Maria Inês Bravo, ela é professora da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro e integra o Fórum de Saúde do Rio de Janeiro e da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde. Maria Inês, bom dia, prazer tê-la aqui no nosso debate. Bom dia, prazer é nosso para discutir aí a questão da saúde. Realmente o Fórum de Saúde do Rio de Janeiro tem grande interesse. Bom, a presidenta Dilma Rousseff sanciona hoje, em cerimônia às 11 horas em Brasília, a lei que institui o programa Mais Médicos, a lei que foi aprovada no último dia 16 pelo Senado, depois de passar por aprovação na Câmara, alterando alguns pontos polêmicos, dentre eles a questão do registro provisório aos médicos do programa Mais Médicos. Esse registro passa a ser concedido pelo Ministério da Saúde e não mais pelo Conselho Federal de Medicina. E o texto aprovado também determina que o profissional formado no exterior revalide o seu diploma aqui no Brasil depois de 3 anos de trabalho no país. A gente também aguarda a participação do Dr. Ronaldo Veiga, ele é subsecretário de Atenção Básica do município de Itaboraí, na região da grande metrópole do Rio, porque o município também já está com 2 médicos do programa em plena atuação e a gente quer conhecer mais de perto essa realidade, né? Mas a gente falar do programa Mais Médicos é falar também do Sistema Único de Saúde no nosso país. E a impressão que nós temos é que cada vez mais o atendimento à saúde, o atendimento à população na rede pública, ele fica muito centrado no médico, né? A gente fez debate recentemente aqui no programa, inclusive, para discutir a questão dos técnicos de saúde, a invisibilidade dos profissionais, né, que são muito importantes, cuja demanda também é altíssima no país. No entanto, não se vê programa ou política pública aí para a contratação de profissionais da área técnica do nível médio nessa formação imprescindível ao atendimento na rede pública de saúde. Mas eu primeiro gostaria de conversar com o Dr. Ronaldo. Dr. Ronaldo Veiga está conosco? Pois não. Muito bom dia. Prazer recebê-lo aqui no nosso debate. Bom dia a todos. Dr. Ronaldo Veiga, quantos médicos do programa federal já estão atuando em Itaboraí? Do programa, a primeira etapa vieram 4 médicos, sendo que um deles desistiu por incompatibilidade de carga horária. A gente pediu para que fizesse a carga horária prevista e foi impossível e um deles desistiu. Então 3 ficaram. A segunda etapa, que também entraram, foram chamados 7, foram homologados 7 e, no entanto, só 2 ficaram pelo mesmo motivo, incompatibilidade de carga horária. Hoje, então, Itaboraí conta com 3 médicos do programa Mais Médicos. 3 da primeira etapa, 2 da segunda etapa. Então, 5 médicos do Mais Médicos. 5 médicos atuando na unidade de saúde da família de Cabuçu, também a unidade de saúde da família de Gebara e onde mais? Tem Reta Velha, que é um outro distrito, Grande Rio e Monte Verde. Monte Verde, Reta Velha e Grande Rio são distritos em áreas rurais de Itaboraí, é isso? 2 deles estão em áreas prioritárias. O governo determinou que fosse para lá por conta de área prioritária pela população carente. Agora, quantos médicos a Prefeitura de Itaboraí requisitou ao governo federal? Na primeira etapa a gente requisitou 11 médicos, né? E na segunda a gente ampliou, foi para 13. Mas a gente não teve essa resposta não, pessoal. Obviamente, a presença de 5 médicos atuando nessas áreas mais carentes não supre uma demanda real, né? Qual é o déficit de médicos no município, doutor Ronaldo? Luciana, no município do programa, o que a gente fez foi feito a contratação de alguns médicos, mas a maioria deles tem como queixa a incompatibilidade de carga horária. Quer dizer, o valor do salário de cada um que o município pode fornecer, com o vínculo que a gente fornece, na verdade, há uma disparidade entre o que o governo federal oferece e o que o município oferece para eles. Então, a gente consegue fidelizar alguns médicos, né, mas que a carga horária que deve ser cumprida por conta do programa do governo federal de 40 horas, a maioria das vezes a gente não consegue. Quer dizer, esse trabalho é exercido de segunda a sexta-feira, de 9 da manhã às 5 da tarde,
com jornada semanal de 40 horas. E o senhor me relata aí a situação de profissionais atendendo na saúde pública com regimes trabalhistas diferenciados, né? Uma situação que, obviamente, a gente imagina vai trazer, de fato, um desconforto. Em termos salariais, doutor Ronaldo, qual é a diferença hoje do profissional concursado da rede de saúde pública de Itaboraí e do profissional contratado através do programa Mais Médicos? A diferença é grande, quase que o dobro, ou mais que o dobro. Hoje, os que a gente chama os concursados, que já estão há algum tempo no serviço, eles fizeram um concurso e hoje o valor deles está em torno de 4.500, 5 mil reais, para uma carga horária de 40 horas semanais. E o pessoal do Mais Médico está em torno de 10 mil, mas é um bolsista, né? Exato. E muitas das vezes a gente tem um problema que você pode trabalhar na mesma unidade os dois, onde tem duas equipes de saúde de família. Ok. Bom, eu quero trazer aqui ao nosso debate o Leandro Rocha, assistente social do Hospital Geral de Bom Sucesso, diretor da Comissão de Saúde do Conselho Regional de Serviço Social do Rio. Leandro, essa questão do subsídio ao médico do programa Mais Médicos através de recursos públicos, a gente tem informações aqui de que essa gestão, né, a administração do programa é exercida pela Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, me parece que criada especificamente para essa finalidade. A gente teria aí a origem de um outro problema na direção da privatização da saúde, uma questão que a gente vai discutir mais aprofundadamente daqui a pouquinho com a Maria Inês Bravo. Como é que você avalia essa questão do subsídio ao médico do programa federal, Leandro? Bom, Luciana, acho que para a gente começar a discutir isso, a gente tem que primeiro pensar algumas questões do processo que está sendo feito de privatização. Desde 2005 não é feito um concurso público na área federal de saúde, com relação à saúde. 7 anos de defasagem. Exatamente. De 2005 para cá a gente tem vários assistentes sociais, médicos, enfermeiros, profissionais administrativos, várias categorias profissionais entrando em processo de aposentadoria, licenças médicas, alguns por incompatibilidade de carga horária que tem sido cobrada e que tem sido colocado como um ponto muito central, tem saído dos serviços. Então a gente tem uma defasagem de profissionais que está crescente à medida que o governo vai tomando algumas medidas. Não é só de médicos, como a gente observa. Exatamente. E aí começam a surgir algumas propostas que vêm a reboque desse processo de privatização, que é a criação da EBSER, que é a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é trazer os médicos de fora. E, na verdade, isso tudo é apresentado como algumas soluções mágicas, quando, na verdade, a gente sabe que a discussão tem que ser a real implementação do que é previsto no SUS e o real investimento nos profissionais. A gente vê, por exemplo, a informação que foi passada pelo Dr. Ronaldo com relação à incompatibilidade da carga horária e com relação aos rendimentos pagos para que os profissionais cumpram a carga horária de 40 horas. A gente não tem investimento no vínculo único dos profissionais. O profissional, muitas vezes, para complementar sua renda, ele é obrigado a ter mais de um emprego, a ter 2 vínculos, 3 vínculos, e muitas vezes ele acaba se submetendo a uma jornada excessiva de trabalho. E realmente esse é um problema central, porque você não consegue dar sequência aos médicos horizontais, aqueles que ficam na rotina hospitalar. A gente acaba tendo uma estruturação dos profissionais, não só médicos, mas das equipes multiprofissionais em plantões hospitalares. Então isso prejudica em muito a continuidade e a qualidade do atendimento. Um outro problema é que a proposta dos Mais Médicos, ela foca, além de ser focada apenas nos médicos como profissionais, ela foca a responsabilização pela não realização do que está preconizado no SUS junto aos profissionais. Então fica sendo vendida como uma proposta de que os profissionais é que são responsáveis pelo não funcionamento do sistema, quando na verdade o que falta é um investimento no sistema. O Conselho Federal de Medicina, no Rio de Janeiro, o Sindicato dos Médicos do Rio de Janeiro também já apontavam essa questão aí, quando se anunciou a criação do programa Mais Médicos. O problema não seria realmente a falta de profissionais, né? Os médicos
o país teria, sim, claro que com má distribuição desse quantitativo, pelas áreas mais necessitadas, mas haveria sim a precarização do trabalho, das condições de trabalho, do material hospitalar, tudo para um bom atendimento nas unidades de saúde. Maria Inês Bravo, ela é professora da Faculdade de Serviço Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ, e também faz parte do Fórum de Saúde do Rio e da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde. A gente lembra que o programa Mais Médicos, ele nasceu como resposta ao clamor popular nas manifestações de rua, lá em junho, né, lá atrás, para que se oferecesse uma resposta imediata aí a uma das bandeiras levantadas por diversos movimentos na luta por igualdade, por justiça social e por qualidade nos serviços públicos oferecidos à população. Como é que você avalia o programa Mais Médicos dentro dessa proposta, né, de oferecer uma resposta à população? Nós, a Frente Nacional, né, contra a Privatização e o Fórum de Saúde tem discutido essa questão e considera que realmente não responde o programa Mais Médico e a proposta anterior, né, do programa Mais Médico que foi feita, ela não responde às necessidades de fortalecimento do SUS, do Sistema Único de Saúde, e da reforma sanitária proposta aí nos anos 80, que articula a questão da saúde e as melhores condições de vida e de trabalho. Então, que o programa Mais Médicos, ele vai ficar residual, ou seja, ele não resolve a questão da qualidade do serviço no momento em que a contratação é precária, como já foi falado aí pelo Leandro. Realmente você precariza, né, a contratação por 3 anos e você há uma diferença entre os diversos trabalhadores, no caso os médicos, e não é só os médicos, que a falta é muito mais, quer dizer, a falta é de médico, mas é também de outros profissionais da saúde, e com isto você não consegue viabilizar uma equipe multidisciplinar e você não consegue também viabilizar um atendimento mais efetivo. Então você está vendo já pela colocação aí do representante da Secretaria de Itaboraí que vai ter uma alta rotatividade de profissionais. Então, dos 3, 1 não aceitou, depois 2 não aceitaram, e isso a gente já está analisando e vendo com relação a outras formas, ou os chamados novos modelos de gestão da saúde, no caso as OS, que também não fixam os profissionais, porque não é a proposta defendida pelo SUS constitucional. Porque no SUS constitucional, a proposta é de carreira para os trabalhadores da saúde, carreira única, com plano de cargos, carreiras e salários. Então, a valorização do trabalhador da saúde, através do concurso público RJU, como o Leandro falou, desde 2005 você não tem concurso na área federal. E isso inviabiliza realmente um fortalecimento dos trabalhadores da saúde e aumenta essa alta rotatividade, que, consequentemente, rebate na qualidade do serviço. Porque se você não tem um trabalhador efetivamente, né, fixado nas instituições de saúde, você, e essa alta rotatividade, faz com que o atendimento não seja de qualidade, ou seja, o usuário está acostumado a ser atendido por um profissional e esse profissional ele é substituído sempre, né? Quer dizer, há uma alta rotatividade. Então, acho que a questão fundamental, os problemas do SUS são a questão do subfinanciamento, mas o financiamento efetivo para o setor público, porque o que a gente tem visto é que tem havido um financiamento, mas o financiamento tem ido para o setor privado. Uma outra questão é que o modelo assistencial não fique pautado no modelo centrado na doença, mas é um modelo assistencial que articule a atenção básica
com retaguarda na média e alta complexidade. A perspectiva do Mais Médico coloca que realmente os trabalhadores, né, os médicos vão ficar na atenção básica. Mas se você não tem essa articulação com a média e alta complexidade, você não vai conseguir fazer uma atenção integral ao usuário. Uma outra questão é que eu já falei, né, a valorização do trabalhador da saúde. Realmente o trabalhador da saúde, ele não pode ser precarizado, ele tem que ter realmente um vínculo efetivo através de concursos públicos, RJU, e plano de cargos, carreiras e salários. Além do mais, você tem que ter também uma efetiva participação social. O que a gente tem visto hoje é que os conselhos de saúde não têm sido respeitados, as suas decisões não têm sido respeitadas, ou seja, o que acontece é que resoluções feitas pelos conselhos de saúde não são respeitadas, resoluções das conferências não são respeitadas. Enfim, a resposta para, né, a saúde, ela é muito mais ampla do que o programa Mais Médico, que inclusive utiliza, como você já falou, a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é, né, uma empresa que visa privatizar a saúde, e não é só para o programa, porque essa Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, ela surgiu inicialmente para privatizar os hospitais universitários. Atualmente, no Rio de Janeiro, o que está acontecendo também é a privatização dos hospitais federais e institutos, através da EBSER Saúde Brasil, e foi aprovada também na Câmara Municipal o projeto Rio Saúde para privatizar os hospitais municipais. Então, o que a gente tem analisado é que a privatização tem ampliado excessivamente através aí desses novos modelos de gestão, através de subsídios aos planos privados de saúde, e não valorizando o sistema público de saúde que a gente defende hoje, que tem que ser um sistema 100% estatal. Deixa eu voltar ao doutor Ronaldo Veiga, Maria Inês, o subsecretário de Atenção Básica lá do município de Itaboraí, aqui no Grande Rio. Doutor Ronaldo, primeiramente, o senhor observa e o senhor tem alguma preocupação com essa rotatividade apontada pela Maria Inês, ainda nos programas de atenção básica à saúde? Com certeza, com certeza. Nós daqui do município, na ocasião, nós pegamos a gestão com um déficit de 14 médicos. E a gente, para poder fidelizá-los, a gente teve que, na verdade, aceitar a carga horária que eles tinham disposta para a gente. Então, eram médicos que trabalhavam 20 horas, estariam de plantão em outros locais. Eu não conseguia fidelizá-los, Hoje ainda é assim. Hoje, os únicos médicos que ficam, de fato, às 40 horas são os médicos do Mais Médicos. A gente está tentando fidelizá-los. Os outros médicos que são os estatutários, né, os concursados, que são poucos, na verdade, e outra forma de contratação, que são os contratos com a prefeitura. Na verdade, isso aí reflete a falta do plano unificado, né, que a Maria Inês colocou. Agora, uma outra situação, doutor Ronaldo, em referência à gestão, né, essa privatização da gestão da saúde no país. No município de Itaboraí, a Empresa Brasileira de Gestão Hospitalar, é ela que estabelece o vínculo com esse profissional? A prefeitura não tem qualquer vínculo com ele? Com o dos Mais Médicos? Sim. Não, o do Mais Médico é o do governo federal. Não há qualquer vínculo, quer dizer, a gestão do serviço também é toda através da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Ela não passa pela Secretaria de Saúde, por exemplo, a avaliação do trabalho desempenhado por esse profissional? Passa sim. A gente tem um coordenador do programa. A gente tem um coordenador, que é a doutora Rosângela, que faz essa avaliação conjuntamente, que hoje ainda não foi designado o supervisor federal, que seria de um hospital universitário, para que fizesse essa função junto com a gente. Mas hoje a gente capacita eles. E essa função fica com o município. Como é que foi essa adaptação, essa capacitação, doutor Ronaldo, dos médicos do programa federal? Na verdade, ainda está sendo. É uma segunda etapa agora, né? A gente está... Essa primeira etapa, na verdade, é uma educação permanente.
Nós temos aqui uma unidade, um núcleo de educação permanente, que esses profissionais são submetidos a ela. Então é o pré-natal, é a puericultura, então eles estão passando por isso e vendo a realidade do município. A maioria deles não são daqui do município, mas são da Metropolitana 2. O mais afastado é do Rio de Janeiro. Mas, em geral, a maioria são de Niterói. Tá, não tem nenhum estrangeiro também não, né? Olha, nesse momento, a gente ficou sabendo agora, através de uma reunião com o secretário de Saúde, que viriam para cá 3 cubanos e um argentino. Esse argentino já tinha sido aprovado no concurso e ele está fazendo essa capacitação em Brasília. Então tem mais 3 cubanos e um argentino para suprir ainda a necessidade da gente aqui. Tá, por enquanto, então, só há brasileiros dentre os 5 profissionais hoje que estão trabalhando em Itaboraí. Só brasileiro. Tá. O município teve que arcar com custos de moradia, alimentação e transportes médicos do programa federal, né? Como é que é isso aí, enfim, no orçamento municipal, doutor Ronaldo? Na verdade, o valor é baixo, né? E a maioria deles não ficam residindo no local. Então, a maioria deles mora em Niterói ou no Rio, e então a gente está fazendo o repasse, que naturalmente tem que ser feito através da prefeitura. Agora, um deles, na verdade, é que conseguiu pegar aqui uma locação e reside agora no local. Um deles apenas. Mas é a obrigação do município, então, arcar com esse aluguel. Municipal é essa. É o aluguel do médico que está trabalhando aí para atender. Exato. Entendi. Leandro Rocha, assistente social do Hospital Geral de Bom Sucesso, diretor da Comissão de Saúde do Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro. A Maria Inês colocou aqui como saídas, obviamente, o respeito, né, ao que estabelece a nossa Constituição Federal sobre o próprio SUS, né, que tem 25 anos já de criação e que padece realmente de financiamento. Como é que você avalia aí as saídas, né, apresentadas pela Frente Nacional contra a privatização, para que a gente tenha um serviço de qualidade, enfim, um serviço amplamente oferecido à nossa população, porque a gente percebe que a rotatividade é alta, a desvalorização dos profissionais também é alta, há diferentes regimes jurídicos, né, regimes trabalhistas vigorando aí entre estatutários, seletistas, enfim, OCIPs, como colocou a Maria Inês. Como é que se busca uma saída aí diante de um quadro tão desfavorável, Leandro? Eu faço coro com a professora Maria Inês com relação ao investimento necessário no profissional da saúde. É preciso investir na formação continuada desse profissional, na capacitação continuada, é preciso investir nas condições de trabalho. A gente fala muito do trazer profissionais, mas é dar condições a esses profissionais de trabalharem. A gente fala do médico que não quer ir para o interior para trabalhar. Ele quer ir para o interior para trabalhar, mas ele precisa também do enfermeiro, do assistente social, do fisioterapeuta. Ele precisa ter um laboratório para exames, ele precisa fazer exames de imagens. Então, dar essas condições. Quando você começa a trabalhar no sentido de dar condições ao profissional e no sentido de trazer esse profissional, dar a esse profissional o sentido de pertencimento a uma rede que funciona, a satisfação dele e o resultado do trabalho dele aparece de forma muito mais gritante. Ao mesmo tempo, a gente tem também uma necessidade que é primordial de integrar as ações do sistema. Como a própria professora Maria Inês falou, a gente não tem uma integração nesse momento entre os níveis de atenção. Então, o paciente que é atendido na alta complexidade e retorna para a atenção básica, não necessariamente ele tem a continuidade do tratamento dele garantida. Então, acontece muito isso. Eu observo, por exemplo, na minha casa, eu tenho uma funcionária, ela foi atendida no Hospital Federal de Andaraí, com o ortopedista da unidade, que a encaminhou para as sessões de fisioterapia para que, ao final do tratamento fisioterápico, ela possa ser avaliada se deve ou não passar por uma cirurgia de hérnia de disco. A fisioterapia é oferecida pela rede municipal. Quer dizer, não há, como você falou, né, o sistema unificado integrando um atendimento para que haja uma continuidade nesse tratamento. Porque, de fato, ficou desmembrado aí. Ela exatamente. Não é? Isso aí atrasa tanto na rede federal a
a expectativa de uma cirurgia, porque ela está atrelada a uma demanda na prefeitura, que tem que dar conta de pacientes, aguardando numa fila imensa para sessões de fisioterapia, enfim, não há continuidade alguma. Eu trabalho muito dentro de um setor de emergência, é um hospital de alta complexidade, Hospital Federal de Bom Sucesso. É um hospital que a gente costuma definir, quando a gente vai falar sobre ele, que é um hospital que faz de vacina a transplantes. Então, é um hospital que tem muita procura. Ele fica localizado num ponto muito estratégico. Ele fica localizado em 3 vias principais do estado do Rio de Janeiro. É a linha vermelha, a linha amarela e a Avenida Brasil. Então, a gente atende praticamente o estado do Rio de Janeiro inteiro. E uma das questões que a gente observa muito é a reincidência de pacientes exatamente por essa questão, a dificuldade da continuidade do tratamento. O paciente sai com a indicação de continuar o tratamento, vai à atenção básica, vai fazer a marcação da consulta, e aí não consegue fazer a marcação, ou faz uma marcação para daqui a muito tempo, e aí acaba agudizando e retorna. Uma outra questão é que a gente precisa rediscutir qual é o sistema de saúde que a gente precisa ter para atender a demanda da população. A gente tem um sistema de saúde, a gente tem uma conformação vocacional das unidades de saúde que foi pensada para atender uma população de alguns anos atrás. A gente já está com uma população que tem um envelhecimento maior, que tem uma maior previsão de expectativa de vida e que com isso traz traz uma mudança do perfil de atendimentos que a gente tem que fazer. A gente tem agora uma quantidade muito grande de pacientes crônicos que precisam ser acompanhados e a gente tem uma rede que não está preparada para isso. A gente não encontra nem geriatra, né? Exatamente. Gerontologista. Exatamente. Oncologista também. Oncologista. Que é uma outra questão, uma outra situação que a gente tem visto muito na rede de saúde surgindo. A gente não tem oncologista, não tem hospitais preparados para fazer esse atendimento. E a gente tem que começar a rediscutir esse modelo, a gente tem que integrar. A gente tem as UPAs que foram criadas, que foram trazidas há pouco tempo, mas com todo o pensamento que foi feito na época da implantação das UPAs, a gente ainda tem várias dificuldades com relação a esse modelo. É um modelo que não foi pensado para atuar definitivamente, que não foi integrado à rede ainda. Pode ser integrado, pode ter um potencial maior, mas não foi integrado ainda. Então a gente encontra as UPAs sendo feitas sendo instaladas em estruturas que são alugadas, o que para uma política pública de saúde... É provisório demais, né? É muito provisório. Para ser uma política pública. Exatamente. Geridas por OS, com profissionais que também não ficam muito tempo, por conta de toda aquela questão que a gente discutiu, e que não tem integração com a alta complexidade e nem com a atenção básica. Tem potencial? Tem. Mas não da maneira que está sendo implementada, não da maneira que está sendo gerida, não da maneira que está sendo trabalhada. Isso aí aponta também para uma situação que a própria Frente Nacional contra a Privatização da Saúde já deixa bastante clara, que é a mercantilização, né, dos serviços oferecidos à população hoje. Maria Inês, você está com a gente? Maria Inês Bravo? Esse é um ponto também chave nessa discussão, né? A mercantilização da saúde. Claro. Porque realmente, por exemplo, também no programa Mais Médicos, né, se coloca porque tem alguns eixos, né, desse programa, que é inclusive a criação de escolas médicas para ampliar o número de profissionais. Só que abre a perspectiva de criação de escolas privadas. E o que a gente defende é que realmente a formação dos profissionais de saúde e a formação do médico, ela precisa ser em universidades públicas e não em universidades privadas. E aponta-se também a necessidade de mudança mais efetiva nessa formação. Como o Leandro estava dizendo, é fundamental você ter um processo de educação continuada, então não adianta só fazer educação, né, um período, a capacitação desses médicos que estão chegando, né, por um período de tempo, mas essa capacitação ela tem que ser continuada, como tem que haver a capacitação dos profissionais da saúde que estão já no sistema. Então nós estamos vivendo, né, um processo aí de mercantilização da saúde
que amplia, né, a formação dos profissionais através das universidades privadas. Você não tem a capacitação ou educação continuada. Nas UPAs, como o Leandro colocou, é um modelo que não se articula no sistema. Então, as UPAs têm sido feito apenas o tratamento emergencial e, consequentemente, não articula com a rede. Então, nós temos diversas distorções no SUS, né, o SUS que está sendo colocado, que alguns autores têm denominado de SUS dos pobres, que não responde ao SUS constitucional, que é o SUS colocado aí, que está fazendo, né, 25 anos na Constituição, mas que, infelizmente, a meu ver, na análise da frente e do Fórum de Saúde também, ele não foi implementado, porque realmente não foram garantidas as suas condições básicas de funcionamento. Como eu já falei, a questão do financiamento, a questão da formação, a questão da gestão, porque a gente não defende a gestão que está aí. A gente quer uma gestão democrática, uma gestão horizontal, uma participação mais efetiva nas unidades de saúde dos usuários e dos trabalhadores, mas não queremos também a gestão privada. Nós não consideramos que a gestão privada atenda a essas necessidades. Ou seja, o SUS tem que ser público, estatal, sob a direção direta do Estado. Doutor Ronaldo Claro Veiga. que a gente quer democratizar esse Estado também. Sim. Voltando a Itaboraí, com o doutor Ronaldo Veiga, que é médico, neurologista, né, doutor Ronaldo? Isso, Sim. A unidade de saúde da família, ela presta atendimento exclusivamente ambulatorial? Não, na verdade, a unidade da saúde da família, o atendimento visa um atendimento completo do paciente, né? Sim, mas não de emergência, não há atendimento de emergência. Não, os atendimentos de emergência são feitos e encaminhados para unidades de emergência nossa, né? A gente não tem estrutura, a gente faz o primeiro atendimento e aí a emergência é encaminhada direto para o hospital nosso municipal. Qual é hoje o fluxo de pacientes, de pessoas nessas unidades de saúde da família? O fluxo em relação a quê? De atendimento. Olha, nós atendemos uma média, cada unidade básica de família, com uma equipe, o objetivo é que se faça o atendimento de em torno de 3.000 a 4.000 pessoas na rede, quer dizer, na unidade de saúde de família, por equipe. Em torno de 3.600, 4.000 famílias. A gente tem feito os atendimentos, hoje a gente descaracterizou um pouco o programa de saúde da família por conta da carga horária incompatível dos médicos. Então, aquelas visitas domiciliares que eram para ser feitas, o pré-natal, a gente descaracterizou um pouco isso. Hoje a gente tem uma enfermeira que faz o pré-natal, que faz o preventivo, e o médico é quem vai fazer a orientação dessa enfermeira. A gente está capacitando os enfermeiros por conta disso. Na ocasião, a gente estava com o governo anterior, deixou a gente sem 18 médicos na rede. Nós temos 34 unidades de saúde, na verdade mais da metade, né, ficou sem médico. E aí esse papel acabou sendo colocado para a enfermeira. Então a gente capacitou e muitos dos atendimentos acabavam sendo feitos para o hospital. Eram direcionados, o atendimento que era para ser feito na atenção básica, a gente acabava indo para o hospital por conta da deficiência de médico. Quer dizer, os médicos de alguma forma acabavam migrando também para os hospitais, é isso? Exato, é por conta do salário. Quer dizer, eles ficavam nos hospitais com uma carga horária de 24 horas, com um valor maior do que é o da atenção básica, né? Mas aí você tem a situação também dos profissionais terceirizados, né? Historicamente, a gente sabe que em plantões os terceirizados ganham muito mais do que aqueles servidores, né, do município. Luciana, o que você colocou, assim, isso na verdade deve ser uma coisa mais ampla, mas a gente passa por aqui também. O nosso hospital, como atenção básica, a gente tem várias formas de vínculo empregatício, os regimes jurídicos. Então, assim, hoje no hospital municipal, a gerência do hospital é por uma OS. Hoje aqui em Itaboraí, quem faz a gerência do hospital municipal é uma OS.
Então, a gente já pegou essa gestão anterior e continuou-se a OES. Então, apesar da OES, a gente está também com os profissionais terceirizados, os concursados lá dentro e tentando ver a melhor forma de retirá-los para poder ficar com essa gerência da OES. Hoje é muito difícil a gente fazer esse gerenciamento desses profissionais com essa incompatibilidade jurídica que existe no sistema. Certamente. As OS são as organizações sociais. As OCIPs são as organizações da sociedade civil de interesse público. Entidades privadas, a princípio sem fins lucrativos, criadas pelo governo do Fernando Henrique Cardoso, mas também há outras modalidades, enfim, as fundações estatais de direito privado, propostas do governo Lula, enfim, todas elas assim em pleno funcionamento, né, em plena vigência no país. Maria Inês, falando, as OCIPs e as OS parece que são um caminho sem volta aí nessa administração, enfim, na prestação do serviço hoje, seja nos hospitais federais, seja nos hospitais universitários. Me parece que o problema, ele talvez seja crucial na discussão do modelo de empregabilidade, quer dizer, dessa falta realmente de unicidade nos contratos. Eu não considero que seja sem volta, não. Por quê? Claro que as OS e as OCIPs, né, vieram da Contra-Reforma do Estado, na época do Brescia Pereira, no governo Fernando Henrique Cardoso. Só que começaram inicialmente em São Paulo e a partir dos anos 2000 elas se espraiaram pelo Brasil inteiro. Só que a gente tem uma pesquisa que está no documento da frente, que é contra fatos não há argumento que sustente as organizações sociais. Então a gente tem identificado, né, que as organizações sociais, elas têm trazido prejuízo ao erário, ou seja, as unidades que são administradas por OS, elas são muito mais caras do que as unidades públicas, 100% estatal, tem trazido corrupção, distorção, e essas denúncias não são feitas só por nós, são feitas por Ministério Público, pelo Tribunal de Contas, enfim, então há uma série de denúncias. Em todo lugar que tem OS, você tem denúncia com relação às OS, com relação a desvio, com relação à compra de material, superfaturado. Você tem também, né, quer dizer, a questão dos trabalhadores, ou seja, que as OS, elas causam uma alta rotatividade desses trabalhadores, e prejuízo aos usuários. Existe uma ADIM, uma ação de inconstitucionalidade, que está desde 1998, no Supremo Tribunal Federal, pela inconstitucionalidade das OS. Essa ADIM, ela foi iniciada pelo PT e pelo PDT, só que quando o PT assumiu o governo, ele abandonou a ADIM, e a Frente Nacional contra a Privatização, ela retomou essa ADIM com amigos Cury, e infelizmente ela só foi à votação quando Aires Brito era relator da ADIM, que deu, né, um parecer pela inconstitucionalidade da ADIM pela inconstitucionalidade das OS em vários aspectos, e depois foi pedido vistas pelo ministro Fux, que também colocou algumas questões com relação à inconstitucionalidade das OS, e hoje está com o ministro Marco Aurélio, que pediu vistas. Então eu vejo que cada vez mais as OS têm sido denunciadas por diversos setores. Nós fazemos uma pesquisa na UERJ e colocando qual o valor, né, que as OS têm tirado do fundo público. Então, por exemplo, no município, sem contar com os termos aditivos, que a gente está com dificuldade nessa pesquisa, então, de 2009, as OS no município foram aprovadas no final de 2009, meados de 2009. De 2009 a 2011, foram investidos
foram colocados para a UES R$1 bilhão. E no Estado foi colocada, a lei do Estado foi posterior, foi de 2011, e no Estado 2 bilhões. Então, realmente, este quantitativo, que não é o quantitativo real, que nós não estamos conseguindo os termos aditivos sempre colocam mais recursos, é uma verba, né, um volume muito grande e que retira do fundo público, retira das instituições públicas esse valor. Então, a luta nossa é realmente contrária a essas formas de privatização, que elas não estão dando certo. E já tem várias pesquisas mostrando isso. Talvez o problema não seja exatamente o aporte de recursos aí, né? Mas sim a sua aplicação, né? No que está sendo aplicado esse dinheiro? Se é na compra de equipamentos, enfim, se ele está se revertindo realmente para a ponta, né? Para o paciente, para o usuário do sistema público de saúde. Porque o problema está sendo superfaturado também. O que a gente identifica é isso. É o superfaturamento. Então, realmente, esses recursos, eles não estão atingindo. E, consequentemente, em comparações, muitas vezes uma unidade gerida pela OS, ela gasta 5 vezes mais do que a unidade pública de saúde. Entendi, né? Nesse comparativo, obviamente, a gente perde e muito, né? Com a implantação das OS, as organizações sociais. Então, por isso que eu estou colocando que a gente não perdeu a esperança. Claro. Reverter esse modelo. A situação. Falando de modelo, Leandro, quando o doutor Ronaldo Veiga conta pra gente a experiência lá do município de Itaboraí, onde uma enfermeira ela pode prestar o atendimento pré-natal à gestante ou realizar um preventivo, né? Procedimentos feitos pelo ginecologista, enfim. Como é que você avalia, quando a gente propõe aqui no debate, uma rediscussão desse modelo, né, do sistema público de saúde? O que se quer como sistema público de saúde? É válido, é positivo para você? Como é que você avalia a experiência lá de Itaboraí com a enfermeira atuando aí, enfim, na seara do médico? Bom, a primeira coisa é que me preocupa ela não ter um médico na retaguarda para esse suporte. Ela precisaria ter minimamente, contar com esse médico de suporte para poder conduzir junto com ela o processo, os procedimentos, qualquer questão mais complexa que exija realmente a intervenção do profissional médico. Tem coisas que a enfermeira pode fazer, tem coisas que ela não vai poder fazer e que, se ela estiver sozinha, ela vai acabar fazendo. Então, tem que se tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Mas houve supervisão, não houve, doutor Ronaldo? Sim, houve supervisão. Alô? Houve supervisão e, na verdade, foi num período onde não havia médico e nas unidades onde não havia um médico. Hoje estão quase 100% cobertos. Né? Então, essa é uma questão um pouco complicada. A gente discute muito a necessidade de deixar de ver a saúde, de deixar de ver o atendimento de saúde ou a articulação dos serviços de saúde como uma questão puramente médica ou como uma questão puramente de tratar a doença. Claro. E de integrar os saberes de vários profissionais, de várias especialidades, porque quando a gente integra, quando a gente soma, a gente tem uma visão mais completa, a gente tem um atendimento mais completo e a gente atende da melhor forma. Mas a gente tem que ter o cuidado de um profissional não acabar tendo que substituir o outro por ausência, que é uma coisa que infelizmente tem sido comum em algumas unidades, a gente tem observado, porque não se tem essa facilidade de reposição. A gente tem todo um processo mesmo de saída de profissionais, como eu falei mais cedo. A gente tem profissionais que se aposentam, profissionais que entram de licença, profissionais que acabam recebendo propostas mais tentadoras de trabalho, e esses profissionais saem. A gente não tem um investimento na reposição de pessoal para trabalho. E essa ausência de investimento acaba gerando essas distorções de que a gente não tem algumas categorias profissionais e que, por não ter essas categorias profissionais, outras que trabalham, que a gente tem lá, acabam ficando sobrecarregadas. Isso não é solução. Infelizmente, a gente tem observado que isso tem acontecido, mas não é solução. Isso fragiliza, inclusive, o profissional que está atendendo. Porque se em algum momento aquela enfermeira que está sozinha tem algum
alguma dificuldade ou faz algum procedimento. Comete algum descuido? Exatamente. Ela está sendo induzida ao erro. E ela vai responder praticamente sozinha, né? Exatamente. E isso é muito complicado, isso é muito perigoso. Bom, o doutor Ronaldo não teve nenhuma experiência ainda insatisfatória, ou enfim, prejudicial nesse sentido, não, né? Não, na verdade, nós temos um programa, né? O governo tem um programa de saúde da mulher, e aí as enfermeiras, todas elas são... E, na verdade, os atendimentos, Luciana, elas não fazem o atendimento. Elas encaminham os usuários para, infelizmente, acabam indo para o hospital por conta da deficiência do médico, e o que elas vinham fazendo era coleta de preventivo, que era uma coisa capacitada, elas eram capacitadas para isso, elas poderiam fazer isso. Agora, o atendimento em si, não, elas só encaminhavam as pessoas para fazer o atendimento, onde não deveria ser, que era atendimento básico, acabava sendo feito no hospital. Correto. Bom, a gente está caminhando para o encerramento do nosso debate, restam apenas 7 minutos. Leandro, eu vou voltar a você para comentar a situação da capacitação e da formação continuada dos profissionais. A gente tem, para o nível técnico, as escolas técnicas, né, as ETs, Escolas Técnicas de Saúde. Isso. E nas universidades, nos hospitais universitários, os profissionais têm chances de fazer essa reciclagem, essa atualização permanente? Tem, mas ainda não é uma política tão colocada como prioritária, infelizmente. Nos hospitais universitários até um pouco mais, mas nos outros hospitais, nos demais hospitais, não é uma política tão prioritária, infelizmente. Deveria ser mais. O profissional tem que estar se capacitando continuamente, tem que ter um investimento pesado, porque, como eu falei antes, a população muda, as demandas mudam, e a gente tem que ter condições de atender essas demandas, a gente tem que estar discutindo esses atendimentos, tem que estar revendo fluxos, tem que estar revendo práticas. A população e as demandas que chegam são dinâmicas, capacitação tem que ser dinâmica. Ok. É uma coisa aqui que eu estava vendo com o Célio, nosso assessor de comunicação do Conselho, e aí ele me falou uma coisa, eu queria reproduzir aqui, porque claro, é muito a lógica do que a gente está discutindo. Na verdade, a gente não precisa de um programa mais médicos, a gente precisa de um programa mais saúde. Verdade. Eu iria até adiante, a gente precisa de um programa real SUS, porque o que a gente pode fazer para melhorar a nossa saúde, a gente já sabe há 25 anos. A gente só não teve força política ainda, a gente só não teve coragem política para executar isso. E eu não estou falando os trabalhadores, não estou falando a população, estou falando realmente as pessoas que são responsáveis por fazer isso. Ok, Leandro, obrigada. Doutor Ronaldo Veiga, vamos encerrar aí falando sobre a sua expectativa em torno da saúde, né, da população de Itaboraí, com mais médicos, sem mais médicos, sobre essa gestão que o senhor tem à frente aí, na atenção básica. A expectativa, na verdade, do mais médicos, a gente tem a quantidade de médicos que a gente solicitou, não está suprindo. Na verdade, eles não estão vindo de forma que a gente possa suprir necessidades do município. O que a gente tem, na verdade, que fazer aqui é o que foi a professora falou em relação ao plano de cargos, né, na região. Essas distorções que existem a nível salarial, é impossível o gerenciamento das unidades dessa forma. A gente está fazendo um planejamento estratégico no município, unindo todas as secretarias. Eu acho que isso vai dar um boom importante para o município, né, em relação a essa intersetoriedade do município. A gente está contando muito com os profissionais médicos, capacitando esses profissionais e tentando fidelizar os que não são do programa Mais Médicos, para que fiquem na gente, a gente capacitando, fazendo a educação permanente, ou que a gente tem um programa de educação permanente no município, para poder, dar realmente um fruto para os usuários. Tá certo, talvez seja esse o maior desafio. Obrigada, doutor Ronaldo. Maria Inês Bravo, a sua despedida do debate, por favor. Eu acho que realmente, reforçando um pouco o que o Leandro colocou, a gente está precisando efetivamente, né, olhar a valorização do SUS, ou seja, de construção do SUS constitucional, do SUS previsto aí e dentro da perspectiva da reforma sanitária. E a gente precisa
evitar as distorções. Por exemplo, você tem um subfinanciamento desse SUS. Esse subfinanciamento, ele é visto verificado de diversas formas. Por exemplo, você não tem, né, quer dizer, a União não tem um percentual fixo para a colocação ou para investimento no SUS. A frente tem defendido que é fundamental que se alcance um mínimo de 10% do produto interno bruto para a saúde. Nos países centrais, esse percentual está em torno de 8% a 9% do produto interno bruto. Tá ótimo. No momento em que a nossa saúde, né, ela tem maiores dificuldades, a gente considera que tem que ser 10% do produto interno bruto. Outra coisa é Só realmente... encerrando, Maria Inês, encerrando, por gentileza. Então, eu gostaria de defender o SUS público, gratuito, de qualidade, e a reforma sanitária que amplia o SUS na perspectiva da intersetorialidade, na defesa aí da determinação social do processo de saúde e doença, ou seja, de analisar esse processo dentro das condições mais gerais e na perspectiva aí, analisando na questão, articulando a questão da desigualdade social. Tá certo. Muitíssimo obrigada, Maria Inês. Nós conversamos hoje aqui no Tema Livre sobre o programa Mais Médicos. Falamos também sobre Sistema Único de Saúde, sobre saúde pública, com Leandro Rocha, assistente social do Hospital Geral de Bom Sucesso, diretor da Comissão de Saúde do Conselho Regional de Serviço Social do Rio de Janeiro, Maria Inês Bravo, professora da Faculdade de Serviço Social da UERJ e também do Fórum de Saúde do Rio e da Frente Nacional contra a Privatização da Saúde, e Dr. Ronaldo Veiga, subsecretário de Atenção Básica do município de Itaboraí, na região metropolitana do Rio. Muitíssimo obrigada a todos vocês. Parabéns pelo trabalho que todos realizam, certamente, aí em prol da saúde pública. E até uma próxima oportunidade. O Tema Livre vai ficando por aqui. Nós voltamos amanhã, a partir das 10 horas. Luciana Vale deixa um grande abraço para todos vocês, agradecendo Geidson Heller nos trabalhos técnicos, Maria da Glória Ferreira na assistência de produção, Marcos Leite e Cláudia Carneiro na produção executiva. Um bom dia para todos, até amanhã.